do Des, que faz a pergunta que é a seguinte: se Macron cair, quem sobe? O problema é que se o Macron cair, nesse momento aqui, vai se abrir uma crise extraordinária. Né? Aqui o pessoal ficou meio preso ao esquema de se cair esse, sobe aquele, né? Mas na França não tem esse esquema. Se cair esse, vai subir aquele. Se cair o Macron, isso significa que o movimento operário francês quebrou a espinha dorsal do ataque neoliberal contra as massas. Né? Logicamente que, a não ser que essas massas tivessem a capacidade de tomar o poder, né, nós iríamos para novas eleições. E essas novas eleições, dependendo da intervenção da esquerda na crise, que até agora tem sido muito ruim, poderiam abrir caminho para levar o regime político para a esquerda e progredir, não só levar o regime para a esquerda, porque isso daí seria uma posição reformista, mas ajudar o progresso da luta dos trabalhadores a evoluir, ajudar a evolução da luta dos trabalhadores. Boa tarde. Pensando também nesse otimismo da esquerda pequeno-burguesa, né? Meio viúva porcina, que o Bolsonaro só fala isso da boca para fora, de que, na verdade, ele é bonachão, espirituoso, né? Sem ter a ideia de que ele não tem nem capacidade para ser bonachão espirituoso, né? Pensando nisso, eu penso numa hipótese até mais pessimista ou mesmo realista, né? Eu queria que você considerasse a possibilidade dessa hipótese, né? Talvez isso que você falou do eu vou falar. Talvez isso que você falou dos sindicatos, dos movimentos sociais, seria um movimento posterior, nessa minha hipótese, para institucionalizar o que talvez venha a acontecer. A gente ouviu essa semana, de novo, o general Mourão falando desse aspecto geopolítico. A gente vê o Bolsonaro totalmente servil aos Estados Unidos. E Hitler também, né, com aquela proposta de criar o Terceiro Reich, né, era mais nobre e tal, nobre entre aspas, né, mas mais glorificante para o povo dele, elegeu um inimigo externo, né, e na verdade que era isso, de restaurar o orgulho alemão, o Império Alemão. E o Bolsonaro pode ser instrumento dos Estados Unidos para invadir a Venezuela, por um motivo mais servil, menos glorificante para o nosso povo, e com isso instaurar naquela doutrina do choque, que você já fez um curso, a lei marcial no país, e com isso realmente devassa, massacra os sindicatos, os movimentos sociais, movimentos indígenas, movimentos quilombolas, enfim, o MST, e depois institucionaliza via Moro essas outras, assim, juridicamente, né? Eu queria saber o que fazer em relação a essa possível hipótese, né? Porque lei marcial é, sei lá, um AI-5 piorado e perseguição total e massacre, né? E o que fazer? Bandear para o lado da Venezuela? O que a gente vai fazer nessa hipótese? O problema é o seguinte, né? Vamos analisar a coisa de um outro ponto de vista. Até o momento, a política da burguesia, ou seja, dos golpistas, é ir levando a coisa por meios pseudo-institucionais. Né? Como eles fizeram, por exemplo, com as eleições. Eles não chegaram na eleição e colocaram o exército na rua e falaram: Bolsonaro vai ser presidente. Eles tiraram Lula, o TSE né? Agindo de forma totalmente ilegal, mas através de uma instituição legal, criou uma série de obstáculos, chantageou o PT a abandonar a candidatura do Lula. O STF não fez nada contra as arbitrariedades do Moro. Então eles vão nesse jogo, né? Daí vem a imprensa e fala que o julgamento do Lula foi legal. Existe aí uma claque, né, grande da direita que fica falando: não, o Lula está cheio de provas, essa farofada toda.
E a esquerda, né, como nós temos acompanhado desde o começo, é aquele negócio, quase um zero à esquerda, né? Então, eles vão levar isso daí tão longe quanto eles puderem, aparentemente. Só que, qual deveria ser o nosso prognóstico? Em algum momento, essa coisa vai dar um curto-circuito. Porque já existe toda uma oposição popular a todas essas medidas. Nós não podemos esquecer que um pouco antes do Bolsonaro ser eleito, Lula estava na frente nas pesquisas. Quer dizer, se a gente for contabilizar, né, vamos supor que a gente fizesse uma conta direta, tinha mais votos para o Lula do que para o Bolsonaro. Então, quer dizer, o país, na melhor das hipóteses, para os golpistas, ele estaria profundamente dividido. Vai chegar uma hora que alguma coisa aí vai provocar uma comoção. Aí eles vão usar a força. Né? As declarações dos militares foram muitas, no sentido de, se houver o caos social, nós vamos intervir. Muitas declarações. O pessoal não quer registrar também essas declarações, não sei porquê. Mas isso significa o seguinte, que se acontecer o que está acontecendo na França, vai vir a lei marcial, vai vir uma espécie de golpe militar dentro do governo Bolsonaro, um autogolpe, né? Pode até fechar o Congresso, pode usar isso daí como, se eles tiverem condições, logicamente, para fechar o Congresso, aprovar determinadas coisas que eles querem aprovar, mas tudo isso é temerário também. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que ter um prognóstico. O governo Bolsonaro acumulou força suficiente, essa é a primeira pergunta, ele acumulou força suficiente para impor ao país toda essa solução? Aparentemente ainda não. Segundo, qual é o principal problema do governo Bolsonaro? É a briga da Joyce Hasselman com o filho do Bolsonaro? Não. O principal problema do Bolsonaro é que ele tem que vencer a resistência popular. Ele tem que fazer com que a população aceite pacificamente perder a aposentadoria, perder todos os direitos trabalhistas e assim por diante. Isso daí não pode ser conseguido simplesmente colocando aí um cachorro louco de direita gritando na rua que o neoliberalismo é a salvação da humanidade, porque isso aí vale tanto quanto aqueles pregadores que ficam lá na Praça do Patriarca com a Bíblia debaixo do braço gritando enquanto o pessoal passa. Você pode ficar impressionado com essa gritaria, porque eles usam muito dinheiro e tudo mais, mas isso daí não é suficiente para convencer ninguém. Né? O caso da França é muito interessante nesse sentido, né? Que mostra que apesar de toda a contenção, a coisa explodiu. Agora, os jornais franceses estão lá. Retrocesso social, perderam isso, perderam aquilo, um monte de gente na miséria e tal. Até pouco tempo atrás, na época da Copa do Mundo, até no Brasil, a esquerda brasileira falava, nossa, a França, que lindinha, trata tão bem os imigrantes, tem diversidade, olha que carinho dos franceses e tal. Por que que naquela época o pessoal não chegou e falou, não é assim, não é diversidade. O povo está morrendo de fome, o imigrante está comendo pão que o diabo amassou. A conta não fecha no fim do mês. É ou não é? Não falaram nada. Agora que o negócio explodiu, veio à tona que a população da França, não do Brasil, está reduzida à miséria. No Brasil, a miséria é muito maior. Então, quer dizer, precisa ver como você leva essa situação para um determinado fim. O que é muito negativo da situação é que a direita tem conseguido, né, levar adiante tudo isso sem que a esquerda consiga opor uma resistência séria. Esse é o miolo do problema. Né? Quando a Dilma Rousseff começou a ser atacada pela direita, nós temos que fazer esse balanço, é uma coisa essencial.
uma boa parte da esquerda, inclusive dentro do PT, falou, não, que a Dilma é ruim mesmo. Inclusive no diretório do PT agora, por notícias que eu vi no jornal, não participei da reunião, nem ninguém me falou nada no particular, mas por notícias que eu vi no jornal, e eu acho que elas são verdadeiras, o pessoal queria colocar lá que o governo da Dilma tinha feito um monte de coisas erradas, quer dizer, querendo dizer o seguinte, que o governo da Dilma caiu porque a Dilma foi por pura incompetência da Dilma. Bom, eu não tenho nenhuma apreciação positiva do governo da Dilma Rousseff. Mas ela não caiu por causa disso. Isso aí seria uma barbaridade pensar uma coisa dessa. Ela caiu porque ela foi derrubada por um golpe que queria tirar do poder um governo de esquerda. Só que na época a esquerda não quis, a maior parte da esquerda, não quis defender o governo que estava sendo derrubado, né? Vamos inclusive recapitular os argumentos. Não é golpe porque um argumento era o seguinte. Bom, primeiro fala assim, não vai ter golpe porque a democracia no Brasil é uma democracia consolidada. Pergunta hoje onde é que foi parar a democracia consolidada? Não tem democracia nenhuma mais. Acabaram com tudo. Passaram o trator, passaram a máquina de terraplanagem em cima da democracia, ficou lisinho o chão. Né? Então, você vê, o que é isso daí? É um erro intelectual? Não, essa é uma ilusão política. Segundo, não, o povo está contra o governo da Dilma. O governo tinha acabado de ser eleito, pô. Depois veio a se confirmar que o Lula ia ser eleito de novo se deixasse. Então como é que o povo estava contra? Viram aquelas manifestações coxinhas, totalmente artificiais, e tiraram a conclusão errada. Aí uma parte da esquerda, inclusive capitaneada pelo Boulos, falou que não tem que lutar em defesa do governo ter ameaçado pela direita. O que a gente tem que fazer aqui é lutar contra o ajuste fiscal da Dilma. Bom, essa foi muito sábia, né, do Boulos, porque caindo a Dilma, que fez um ajuste fiscal, de fato, né, nós tivemos o ajuste fiscal do Temer e agora vamos ter um ajuste fiscal do Bolsonaro. Do Temer já foi assim um negócio, não foi um filme de horror, foi uma série de 18 temporadas de horror. E o Bolsonaro vai deixar o do Temer parecer assim um agrado para a população. Então, quer dizer, eu relato isso que é para mostrar a completa desorientação política da esquerda. A pessoa, uma força política, ela não pode viver de fantasias e de preconceitos. Ela tem que ver onde é que reside o seu interesse político. Né? Isso no mínimo. No nosso caso, o nosso interesse, né, é o interesse da classe operária. Mas qualquer força política tem que se basear no interesse. Então todo mundo devia ter olhado e falado assim, essa derrubada da Dilma vai custar caro para todo mundo. Todo mundo deveria ter defendido o governo da Dilma por interesse. Mas como esperar uma atitude tão sábia de uma esquerda como a esquerda brasileira? Depois, né, todo mundo sabia, o negócio do Lula, deixaram o Lula ser preso, a mobilização foi pífia, sendo que o PT tinha 4 ou 5 governos estaduais, não usaram a máquina estadual para tentar evitar a prisão do Lula, em momento nenhum. Né? Você ia fazer um ato e o cidadão, o PT lá do Nordeste, que fala que é tão combativo, o PT do Nordeste, botava um ônibus para o estado inteiro do não sei o quê. Bom, se isso daí é uma luta para libertar o Lula, então Lula nunca vai ser libertado, porque se é o melhor que o pessoal pode fazer, é ridículo. E, finalmente, entraram de cabeça na manobra para colocar o Bolsonaro no governo. Muita gente, inclusive, falava para nós o seguinte, mas vocês não estão fazendo campanha pelo Haddad, vocês querem deixar o fascismo ganhar, o fascismo já estava ganho, pô.
O cara entra num bordel, né? E ele espera encontrar lá um monte de freiras e padres e tal. Chega lá, só tem prostituição, comércio de drogas, etc. e tal. Daí ele fala assim, mas você não entrou aqui para a gente se juntar com esses padres? Bom, meu amigo, tem que viver no mundo real, né? O problema central no momento é justamente esse. O governo Bolsonaro ele pode fazer um monte de coisas, mas o grande problema é derrotar toda a mobilização popular e da esquerda. Se o governo Bolsonaro tentar aí a invasão da Venezuela, porque o Bolsonaro já se declarou como... capacho já é uma palavra meio gasta para descrever o Bolsonaro. É ou não é? O cara fala, capacho, já se usou muito. O Bolsonaro, ele foi muito além disso daí, né? Ele virou assim uma espécie de papel higiênico dos Estados Unidos. De rolo de papel higiênico dos Estados Unidos. Ele está além do capacho, né? O capacho dos Estados Unidos era o FHC. Hoje eu li um editorial do Estado de São Paulo que o cara falava, mas o que é isso, pô? Você vê a burguesia. Ele está se alinhando automaticamente com os Estados Unidos sem nenhuma contrapartida. Quer dizer, ele não foi nem pedir nada em troca, ele faz isso daí porque ele é papel higiênico, né? É uma coisa horrenda. Então, logicamente que pode ser que o Bolsonaro ponha na cabeça que ele vai invadir a Venezuela, etc. Não sei se os generais e todo mundo vai aceitar isso daí, porque é perigoso, né? Guerra não é uma brincadeira. Se você dispara uma guerra aí, a invasão da Venezuela, ao que tudo está indicando nesse momento, seria um conflito de grandes proporções, não seria assim que nem os norte-americanos algumas décadas atrás invadiram Granada, né? Foi um passeio invadir o Panamá. Até os russos estão junto com os venezuelanos, quer dizer, a guerra é uma guerra de alto custo. O governo Bolsonaro não tem condições políticas e nem econômicas e nem militares. O Brasil, né, de conjunto, não tem condições econômicas e militares de sustentar essa guerra, e o Bolsonaro não tem condições políticas de levar adiante essa guerra. Ainda mais no Brasil. O Brasil é um país onde mais da metade da população vive numa miséria total. Qualquer coisinha, isso aí é um grande tanque de gasolina, qualquer faísca aí pode tocar fogo nesse negócio. Né? Então, é um panorama complicado, mas a chave do negócio é, vai haver resistência ou não? E também, a gente não deve ficar aqui simplesmente na expectativa. Eu acho que a tarefa do momento é formar comitês de luta, por exemplo, como nós estamos fazendo no caso dos professores e nos sindicatos, e discutir que tem que reagir contra essa ofensiva da direita da escola sem partido. Né? Se tivessem reagido antes, a situação nossa estaria melhor. Deixaram que esses vagabundos aí da direita fossem lá intimidar professores. O que os sindicatos estavam fazendo? Tinha que fazer um ato público, ir lá, expulsar a direita. Mas aí funciona assim, se tem um professor de esquerda, os direitistas vão lá e não têm vergonha de hostilizar o professor de esquerda. Agora, se tem um professor de direita, os direitistas ficam todos cheios de dedo de ir lá e intimidar esse professor de direita. Pô, não sei, assim ninguém vai ganhar uma briga desse jeito. Tinha que tornar a vida do pessoal difícil. Até agora eles estão tornando a vida do pessoal fácil. Isso sem falar nessas coisas absurdas de desejar que o governo Bolsonaro dê certo. Né? Isso daí ninguém aceitou, vamos falar que é verdade. Essa declaração do Haddad, que é uma declaração besta, também a declaração do Ciro Gomes e tudo, é uma declaração da mais alta impopularidade. Não sei nem como a pessoa chega no extremo, nem para disfarçar, né? Gostaria que desejar boa sorte, mas vou ficar na minha porque vai pegar mal. Não. A
pessoal não teve nem o bom senso de fazer isso daí, né? A Globo exigiu do Haddad que ele falasse isso, né? Aí ele foi lá, em vez de ele fazer uma declaração, eu não estou aqui para atender o desejo da Globo, não gosto do Bolsonaro, e a eleição foi uma fraude. Não precisa nem falar que ele é ilegítimo, vai, você não quer ser tão radical, mas fala alguma coisa, pô. Ainda bem que a direção do PT está expressando o sentimento de uma parte do PT que não quer essa política. Né? E isso é positivo, tem que levar adiante essa política. Bom, vamos lá. Agradecer também aqui o superchat da Maria Ângela Abducci, do Renê da Silva Bastos, do Jesus Wazavato, que fala: bom dia, Rui Costa Pimenta, viva Maduro, liberdade para Lula. Do Paulo Rocha, da Iracema Ana Neri e do Emerson Rodrigues de Souza. Ele pergunta o seguinte: se você acha que você e outros companheiros da esquerda serão perseguidos, devem todos tomarem providências para se proteger? Acho que sim. Muita gente vai ser perseguida. A providência é o seguinte, né? Nós não devemos raciocinar como um pequeno burguês, para quem todas as soluções são individuais. Aí não é tão individual, mas é coletivo da direita, né? Não, o pequeno burguês normalmente ele pensa assim, né? Como melhorar de vida? Tenho que batalhar sozinho, e aí ele vai lá, sei lá, muitas vezes puxa o saco do patrão, sei lá o que o pessoal faz para subir na vida. Fazem muita coisa feia. O trabalhador não, o trabalhador faz greve, é uma ação coletiva. Então, por exemplo, a prisão do Lula já é uma indicação de que, né, dentro da cadeia alimentar da esquerda, que todo mundo está abaixo do Lula, todo mundo está sujeito a ser perseguido e, na minha opinião, será perseguido. Bom, eu mesmo já tenho processo aí, não sei se vai dar em alguma coisa e tal. Mas em algum momento vai aparecer alguma coisa mais séria. Eu acho que vai acontecer com um monte de gente. Todo mundo que tiver algum mínimo de presença, que se esteja incomodando, e eu acho que o PCO incomoda bastante, vai ser perseguido. Só que eu acho que a solução não é que cada militante do partido, ou cada militante da esquerda, resolva o seu problema individualmente, é criar um movimento coletivo de defesa de toda a esquerda, de todo o movimento operário, de todo o movimento popular. Essa é a única resposta verdadeiramente séria, né, diante dos acontecimentos. Né? A força dos setores populares reside na sua capacidade de organização. Nós temos que usar isso daí. Porque se a gente não usa isso, seria assim, como você deixar de lado um canhão para lutar com estilingue, a solução individual. Nem estilingue, seria você largar o canhão e lá jogar pétalas de rosa no adversário, com a ilusão de que você está opondo uma baita resistência contra a direita. Eu acho que sim. O negócio aqui vai para um aprofundamento do conflito, e a direita, logicamente, faz parte do conflito e vai procurar perseguir o movimento operário, as organizações operárias e as lideranças da esquerda, os partidos de esquerda, tudo. Bom, se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever para ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos na Causa Operária TV. E contribua com o superchat, assim como fez também a Tânia Guimarães, que comenta: Brasil sem líder de verdade, ocupado, invadido por jagunços. Está uma vítima bem masoquista, se entregando, feito violência doméstica, patológico. Também agradecer... O Bolsonaro parece mesmo mulher agredida do Trump, né? Agradecer também o Getúlio Paiva, a Ana Ottoni, ela comenta: se voltar à Idade Média, ficarei ao lado das bruxas. Querem matar todas as iniciativas democráticas e sociais dos últimos anos no Brasil. Temos ditadura militar e fundamentalismo. E a Gisela Nascimento, que pergunta:
Comente a ofensiva do MBL, que fez uma chapa para a Uni com o objetivo de fechá-la. Não há uma simetria com o ataque aos sindicatos? O ataque às organizações estudantis, ele já é anterior, né? A esquerda ultracombativa deixou que a direita ganhasse aí o DCE de várias universidades importantes, inclusive a Universidade de Brasília, né? Eu acho que a gente deveria ter uma definição clara, né? Não vai ser adotada pela esquerda, mas deveria ser uma diretriz nossa. MBL não faz parte do movimento estudantil. Até aqui fala, né? Chapa para a Uni com o objetivo de fechá-la. Quer fechar a Uni? Vai no Ministério da Justiça com o Sérgio Moro, não no Congresso da Uni. Eu acho que tem que botar o MBL para correr do Congresso da Uni. Ah, mas a democracia, eleger o delegado, isso daí não tem a menor importância. É uma concepção totalmente equivocada de democracia. Nos sindicatos também. Se a direita vier para cima com essas manobras para tomar o sindicato, os sindicalistas têm que se juntar e botar para correr. E eu acho que vai acabar sim, porque, a não ser que todo mundo esteja disposto aí a entregar a rapadura sem fazer nada, o pessoal vai ter que se mexer. Tá? MBL não faz parte do movimento estudantil. Tem que botar para fora. Na análise internacional, onde o companheiro falou que o movimento dos coletes amarelos pode desaguar numa rebelião popular, né? Tá quase lá, né? Eu gostaria de saber a diferença do termo rebelião popular para uma revolução operária, né? O que caracteriza, e se pode haver uma revolução operária sem um partido operário. Você poderia ter uma revolução na França, se a situação continuar se degradando. Inclusive a burguesia critica muito o Macron, porque ele está desorientado, não sabe como conter o negócio. Se o movimento dos coletes amarelos for, for integrado pelos trabalhadores das empresas, né? Ou seja, principalmente através dos sindicatos, ou talvez até espontaneamente, vamos supor que os trabalhadores das grandes indústrias entrassem em greve e tudo mais como parte desse movimento, a gente poderia ter uma situação revolucionária, quer dizer, a população, né, começaria, principalmente a população trabalhadora, começaria a dominar a política, a tomar a iniciativa política, a conquistar a iniciativa política a partir das ruas. Agora, para que esse movimento revolucionário seja vitorioso, não para que ele aconteça, seria necessário ter um partido político capaz de tomar o poder. Na França, nós estamos vendo a insuficiência das fórmulas de tipo anarquista, né? Põe a massa na rua e tal. Bom, e agora? A massa está na rua, o que fazer? Porque finalmente você tem que ter uma proposta política diante da situação, que unifique essas massas, que faça o movimento andar para frente. A esquerda, que está acostumada também com esse anarquismo antipolítico, não sabe o que fazer, né? A esquerda deveria estar em peso na rua exigindo a renúncia do Macron. Uma parte tem medo que, se o Macron renunciar e se forem chamadas novas eleições para a presidência, ganhe a Frente Nacional. Pô, mas o movimento nas ruas não aponta no sentido da Frente Nacional. Você tem que ter essa avaliação, senão você fica refém de uma situação, um beco sem saída. Como é que você vai sair dessa situação? Por isso a esquerda francesa, por exemplo, eu comentei ontem, ela propôs a dissolução do Congresso e o fim do governo do primeiro-ministro, que é do partido do Macron, mas não a saída do Macron. Também a extrema-direita não propôs, porque ninguém sabe o que vai acontecer numa eleição como essa. Mas você tem uma política, fora Macron, chama novas eleições, organizar o povo, tem que ter um conjunto de propostas. Organizar o povo, greve dos sindicatos, né?
A orientação fundamental seria unificar o movimento das ruas e transferir o mais possível o poder para as ruas, né? Nesse momento na França. Agora, a atuação da esquerda é muito lamentável. Eles não conseguem, eles não têm, como é que se diz? Eles não têm nenhuma... Escapou a palavra aqui. Eles não têm nenhuma conexão com a rebelião das massas. No final das contas, os que não ficaram completamente assustados ficaram surpresos com essa ação. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Agora, o importante da situação francesa, na minha opinião, é que o governo, a cada dia que passa, perde o controle. E essa situação pode levar a uma situação revolucionária num dos principais países imperialistas do mundo. Se vai levar ou não é uma coisa para ser observada, mas pode levar. E mostra a gravidade da crise, né? Eu disse ontem, importante também assinalar isso daí, que nós temos um retrato da polarização dentro da Europa. Porque os partidos tradicionais todos, eles estão em fase de liquidação, que seria o centro político europeu. Na França o processo está mais avançado, porque o partido Macron é um partido que foi improvisado da crise dos partidos tradicionais, do bipartidarismo francês, né? Partido Socialista e Republicanos. A direita conservadora francesa vem atravessando já há décadas crise em cima de crise, mudou de nome 200 vezes, etc. e tal. Na Espanha, o PP entrou numa crise que parece terminal. Na Inglaterra, o Partido Conservador atravessa a maior crise da sua história. Tem medo de convocar as eleições, porque o Corbyn vai ganhar as eleições. Em vários países da Europa, os governos conservadores só são viáveis com o apoio da extrema-direita. Né? E em alguns lugares há um crescimento muito nítido da extrema-direita. Por exemplo, na Espanha agora teve um susto da vitória do Vox na Andaluzia. E ao mesmo tempo na França você tem essa enorme movimentação popular. Quer dizer, mostra que na verdade, de trás desse regime político que está desmoronando, né, e como resultado, como parte do desmoronamento, o que está crescendo, o que é? É uma polarização política entre, não a esquerda, mas o povo, as massas, e a direita, e o imperialismo, do outro lado. Uma enorme polarização política. E nós temos esse processo também no Brasil. Né? O grande problema são as direções da esquerda, as direções dos sindicatos, as direções em geral, que não tem política. Tem uma política, e na medida que tem uma política, essa política capituladora diante do imperialismo, em nome da democracia. Então, inclusive o panorama fica cada vez mais claro, né? O caso francês é interessante nesse sentido. Bom, próxima pergunta da internet. Bom, agradecer primeiro aqui o Rodrigo X486, e ele pergunta: seria bom para o governo que vai tomar posse uma desvalorização do real logo no início do governo? Aparentemente não, né? Aparentemente a política é a estabilização do real, né? Porque isso daí favorece a política da especulação financeira. Agradecer o Plínio Aquino Júnior e o Carlos Silva, que pergunta: o que o Rui está achando da animação da esquerda com o Bolsogate, que envolve motorista dos Bozos? É mais uma... A gente pode dizer que é mais uma farofada da esquerda, né? E também falta de repertório, né?
porque eles querem usar o truque tradicional da direita da luta contra a corrupção, né? Precisa se decidir, ou é a favor ou é contra a luta contra a corrupção. As duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Depois, quem é que vai colocar o Bozo na cadeia? Sérgio Moro? Agradecer também o Ronaldo Gavlinski, a Edna Castro, que fala Lula livre e Lula e luta contra o golpe. Franklin Limeira, Elizabeth Novi e o Guilherme Ferraz, que ele pergunta o seguinte: qual o significado da presença e declarações do Putin sobre a Venezuela no contexto dos bolsonaristas? O Putin tem um enfrentamento com o imperialismo, né? Ele saiu na defesa da Venezuela, o que é digamos assim, um presente, né? E é um problema do imperialismo norte-americano. Porque os russos, por exemplo, nunca se aventuraram em vir aqui apoiar um país da América, a União Soviética, né? Nunca se aventurou em vir apoiar um país da América do Sul contra o imperialismo norte-americano. Mas a debilidade do imperialismo mundial nesse momento é tão grande e a luta é tão acirrada que abriu-se a brecha para essa novidade, né? É uma novidade. Já houve manobras da esquadra russa junto com os venezuelanos no Caribe, quer dizer, na porta dos Estados Unidos, né? Nós temos que entender que o Caribe é uma região decisiva para a defesa militar norte-americana, né? E a Venezuela fica no Caribe. Se entregar a Venezuela para um país hostil, é uma assim, muito grande. Você vê que quando os russos fizeram uma tentativa, né, que foi Cuba. Colocaram os mísseis em Cuba, dizem que foi a maior crise internacional, pois os russos estão na Venezuela, a mesma coisa que se estivesse em Cuba, e é uma crise enorme, né? Então, praticamente estão opondo um veto à intervenção militar norte-americana na crise venezuelana. Bom, nós vamos encerrando aqui já a análise política. Eu queria novamente agradecer. Uma pergunta aqui por conta própria que eu ok. vi. Alguém aqui, não estou achando agora, perguntou sobre os comitês de luta, né? O que fazem os comitês de luta? É importante essa pergunta. Eu vi outras perguntas interessantes também, mas não vai dar para responder tudo. Eu acho que é importante esclarecer isso daí. Os comitês de luta, eles organizam, né, a luta coletiva das pessoas num determinado setor, num bairro, numa categoria, etc. e tal. A pessoa pergunta, inclusive, sobre a escola sem partido. Veja o que aconteceu até agora. Você tem um professor, uma professora que está lá, isolado numa escola, né? Em geral, a situação se apresenta da seguinte maneira. Você tem uns professores que não querem nada com nada, são despolitizados e tal, meio conservadores, mas também não querem se meter na vida de ninguém. 2 ou 3 brucutus direitistas ali, agressivos, se juntam dentro da escola para hostilizar os professores de esquerda, ou 1 ou 2 professores de esquerda, que em geral os professores de esquerda são minoria nas escolas. Aí o que acontece? O direitista, ele é um cachorro louco, uma pessoa grosseira, etc. e tal. Ele chega lá gritando, batendo o pé, ameaçando, e o professor está isolado na escola, fica com medo. Então, você forma um comitê de luta numa determinada região, você vai enfrentar os direitistas, que são, em geral, minoria também, com um grupo organizado, não vai enfrentar sozinho. Né? Não sei, tem gente que assiste muito filme de super-herói e acha que se você botar uma capa, um capacete e tal, você vai enfrentar o mal sozinho. Não, no filme, né, é até divertido, mas na vida real isso aí não existe. Não dá para enfrentar sozinho. Você imagina uma professora lá, uma senhora, por exemplo, que é esquerdista, defende
as mulheres, defende ideias democráticas e tal, se vê defrontada ali com um direitista truculento. O que ela vai fazer? Brigar com ele? Não tem condição. Agora, se aparece lá um grupo de professores, conhecendo os direitistas, cuja grande qualidade nunca é a coragem, né? Eles gostam de bater em quem não pode se defender, você coloca o esquerdista na defensiva. E mais, os comitês de luta contra o golpe têm que servir de um instrumento para o esclarecimento de uma determinada coletividade. Então você vai na categoria e explica, por exemplo, os comitês de professores, né, tiraram um cartaz explicando a situação, estão indo nas escolas, conversando com os professores, etc. e tal, agrupando o pessoal. Aí se reúne, recolhe as denúncias, vê onde é que tem problema, etc. e tal. Uma ação coletiva, né? Como são os sindicatos? Isso daí está meio obscurecido na cabeça do pessoal por causa da prolongada baixa que houve nas lutas operárias e sindicais. Porque o normal seria pensar assim: estou ameaçado, vou me juntar com outras pessoas para me defender. Não adianta querer ser herói sozinho, né? Tem que organizar a mobilização popular, esse é o caminho.